Olá, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o cultivo de das vandáceas em vaso de cerâmica ou barro. Vou estar falando para vocês como é que eu cultivo, como é que eu planto, como é que eu faço o replante e como é que é o cultivo delas aqui em relação a tudo isso, adubação, umidade ambiente, porque isso tudo tem a ver com o tipo de material que você vai usar, dependendo o seu clima, o seu cultivo aí no seu espaço. O primeiro passo que se faz quando vai fazer um replante em cerâmica, hidratar o vaso, muito importante. Por quê? Porque você colocando o vaso para hidratar, quando você for fazer o seu replante, que você botar o seu substrato, ou se você também não usa substrato, o vaso já vai estar hidratado e não vai estar pegando a umidade da sua vanda. No caso, esse aqui está se hidratando, a cor dele, ou a diferença desse aqui, ó, que está sem hidratar. Eu vou estar colocando ele agora. Olha aí, a parte que tá com água e a sem água, fica clarinha, ó. Aí eu deixo bastante tempo até eu ver que tá bem hidratado o vaso. Aí eu começo a fazer o replante. É dessa forma aqui. Tem até vídeo no canal mostrando passo a passo do replante de vandáceas em vasos. Hoje aqui amanheceu com a chuvinha bem gostosa, elas todas molhadinhas, gente, de água de chuva. Então, vamos lá. Primeiro passo, hidratar. Hidratar o seu vaso de cerâmica. Eu aqui, o que eu uso de substrato aqui nas minhas vandas? Essa aqui é uma vanda bem bebezinha, que eu plantei ela aqui. E como ela tá plantada? Ela está no vaso de barro. Aqui eu uso, botei aqui embaixo para ficar mais altinho, gente. Eu coloquei o isopor e coloco esfagno também, tá vendo? Então é o que eu uso de substrato aqui, ó, o esfagno. Coloco bem aqui na parte de baixo do vaso. No caso desse aqui, também a mesma coisa, coloco esfagno embaixo e esses aqui. Agora, além dessa cerâmica aqui, o que eu fiz a mais? Porque dependendo, é como eu falo, dependendo do seu clima, você pode cultivar ela, acoplando ela, colocando ela só no vaso, dependendo da sua umidade. Como é que é aí a sua umidade, se chove muito, né? Como é o seu clima, você pode. Mas no meu caso aqui, ó, eu tenho que ter esse substrato. Eu tenho que colocar aqui esse substrato e ainda coloco essas tilânsias que ajuda na umidade para elas. Eu coloco aqui entre esses buraquinhos aqui. Então, esse tipo de replante aqui é no vaso de cerâmica e ainda eu fiz o seguinte. Coloquei um pedacinho de xaxinha aqui, ó. Fixei ela com esse lacre, olha aí. E coloquei com um pauzinho para ficar aqui firme desse vaso. Olha aí como foi que fiz. Ela não tem muito tempo, gente, que tá aqui, ó. Olha como é que tá o enraizamento. Por dentro, pegou no xaxim, já passou por aqui, ó. E esse tipo de vaso, bem vazado. Então, ela pode tanto andar pelo o cachepô, sair para fora. Ela já tá começando a sair para fora, olha. Que como eu falei, é uma muda de vanda que tem pouco tempo que eu fiz o replante, mas ela já tá bem enraizada. Olha para vocês verem aí, ó. Por aqui dá para ver direitinho. Ela já tá bem enraizada, olha a raiz bem grossa. E tá bem já bonitinha aqui. Essa aqui está no vaso de cerâmica, como vocês estão vendo. E qual é a diferença? Desse aqui, ó, que é uma muda também que eu plantei, aqui para outra.
Aqui no caso, não tem o pedacinho de xaxim. Tem uma madeirinha aqui, gente, que é até o angico que eu tô usando, ó. Firmei aqui com lacre, nem tirei o lacre ainda, olha. Firmei aqui com lacre e coloquei ela aqui, ó. Olha aí. Olha as raízes como é que tá. Olha a coifa. Tá bem enraizadinha também já. Olha que legal, gente. Olha, por essa abertura aqui, olha o tamanho que já tá aqui dessa coifa. Então, um outro jeito, no vaso. O vaso e mais a madeirinha aqui que eu coloquei. Por que eu coloquei essa madeirinha? Porque era uma muda muito pequenininha, gente. Então, ela ia ficar... Como é que eu ia fixar ela? Que não tinha como. Ela tinha poucas raízes, então não tinha como. Então, eu tive essa ideia de colocar essa aqui, amarradinha aqui nessa madeirinha. E deu super certo, olha aí. E essa outra é nesse xaxim aqui, que também tá respondendo super bem. Agora, se eu tivesse aqui, ela, vamos dizer que ela veio na caixetinha e desse pra mim acoplar ela aqui dentro, eu faria isso, como eu faço com as adultas. Mas como veio assim soltinha, gente, ó, eu tinha que ver alguma coisa, né? E eu queria muito, como eu sempre falava assim nos meus vídeos de Wanda, que eu queria muito ver outros tipos, né? Pra ver se ia dar certo aqui na minha região. Então, quem me acompanha sabe que eu sempre planto em cachepô de madeira. E agora, já tem um tempinho que eu fiz essa experiência e deu certo. No vaso de cerâmica. Essa aqui também da mesma forma, olha aí, o xaxim, ó. Aí eu marro para ela ficar firme. Olha aqui o enraizamento. Olha aqui as raízes aqui, ó. Nessa perfuração aqui, nesse buraco, tá dando pra vocês verem. E eu acho muito decorativo, muito bonito, esteticamente falando, porque as Wandas, ela é toda bonita, na minha opinião. O vegetal dela, a forma do vegetal, raízes, que tem muitas raízes, né? Aqui porque são plantas recém-plantadas, são novas ainda. Mas ela vai ter muitas raízes, vai sair raízes com certeza por aqui tudo, gente. Vai sair muitas raízes por aqui e vai ficar muito lindo nesse tipo aqui de replante, nesse tipo de vaso, né? Que eu acho, assim, muito bonito. Essa aqui já chegou pra mim, gente, com essas pintinhas aqui, ó. Eu acho que foi excesso de umidade, não sei. Mas ela tá indo super bem, já enraizou. Então, tem esse modelo aqui, desse jeito que eu fiz. Tem essa, e tem aquele outro modelo que eu vou chegar aqui mais um pouquinho para perto para estar mostrando para vocês. Um outro formato aqui de vaso de cerâmica. Esse aqui, ele não é totalmente aberto, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha aí, ó. É totalmente aberto. Eu peguei um cachepozinho pequenininho, não foi o que veio com ela. Ela veio sem nada. Aí eu peguei um pequenininho, cortei, improvisei e coloquei aqui, pra ela tá firmando direitinho. E sempre importante, gente, o vaso bem vazado, ó. Esse aqui é todo cheio de buraquinhos, ó. Olha como viaja as raízes. É muito importante essa ventilação nas Wandas, gente. As raízes não ficarem abafadas. Elas saem, elas entrelaçam. Ó que linda a coifa, gente. Maravilhosa. E aqui novamente, para dar umidade, ó. A tilânsia. Olha aí. E como eu sempre falo, gente, fica muito, muito bonito, né? Quando ela veio pra mim, ela não era adulta, também não era tão bebê. Essa daqui, gente, ó. Olha que lindo o encontro dessas duas. Essa saindo daqui e essa saindo desse vaso. Muito maravilhosa. Olha linda onde é que ela tá saindo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês verem um tanto de raiz, gente, ó. Então, raiz que ela vai saindo pra tudo que é lado, ó. Entrelaçando. Isso é muito maravilhoso, olha. Então, como eu tô falando, gente, a beleza das Wandas, das Wandáceas, não é só
floração, é vegetal, é raízes. Como não gostar de raízes? Como não gostar do vegetal? Maravilhoso floração. Mas a maior parte do tempo você cultiva o quê? Vegetal. Você cultiva raízes, porque tem os tipos de orquídeas, umas espécies que só dá florações, gente, ano em ano. No caso das mandáceas, não. Como vocês podem ver aqui nos meus vídeos, é direto floração. Mas se você não gostar de raízes e vegetal também, aí fica complicado, né? Para cultivar as orquídeas. No caso das vandas pequenininhas, bebês que a gente faz o replante, o que acontece? Sempre eu deixo nessa parte mais baixa até elas ficarem um porte maior para receber mais umidade ambiente, ter esse cuidado a mais com as pequenas, né? Com as mudas, de estar deixando em um lugar para ela receber mais umidade, um lugar mais baixo do seu orquidário, ter esse cuidado a mais. E em relação à adubação, gente, eu uso a mesma, só tem que ir, claro, com a quantidade menor, pois está se tratando de uma orquídea de porte menor, né? E aqui eu deixo ela na parte mais baixa, aqui, ó, onde tem uma umidade maior. E elas respondem assim, gente, super bem. E como eu tava falando, gente, em relação à umidade. Se você tiver uma boa umidade, você pode colocar a sua vanda em um vaso desse, de cerâmica, sem substrato nenhum. Só acoplar aqui mesmo, ó. E ela vai, por causa da umidade que você tem. E aí, eu torno a falar novamente que eu preciso de ter esse substrato para poder elas irem bem aqui no meu cultivo. Mas se você tem uma boa umidade, dependendo do seu clima... Olha que lindo, gente, as raízes junto com as tilânsias. Que maravilha, né? Sou apaixonada pelas raízes também. Então, você tendo uma boa umidade ambiente, só é você acoplar ela. Se você quiser, pode cultivar só na cestinha que vem. Mas como eu gosto também muito de ver a beleza delas no vaso, eu acho muito lindas, nos cachepós de madeira, nos vasos de cerâmica. Como eu falo, estética muito bonita, então junta tudo e eu gosto muito de ver elas assim, gente, ó. Olha que lindo que é no vaso, né? Em relação às regas, eu rego pela manhã, rego todo o vegetal, rego o vaso, deixo a água correr pelas tilânsias. E quando tá muito quente, aí eu venho à tardezinha e dou mais uma jogadinha de água aqui nessa parte de baixo, nas raízes e nas tilânsias. Olha que lindo de ver, gente, ó, desses vasos, né? Maravilhosos também. Então, pessoal, qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Um lindo dia, uma linda tarde, uma linda noite, dependendo do horário que você estiver vendo aqui esse vídeo. Um lindo dia, uma linda noite, cheio de coisas boas. E até o nosso próximo encontro. Beijos!